Boa tarde a todos. O Dorival já falou, somos em 3 aqui embaixadores do programa acadêmico. Eu, o Rafa, que está conectado, o Gui está aqui comigo no escritório. E a gente sempre tem essa demanda, né? essa necessidade que o pessoal pergunta a respeito do programa acadêmico da Clique. E ele tem algumas particularidades que eu acho que é legal que todos conheçam. Se algum ponto não ficar coberto pelo que a gente vai explicar aqui, fiquem à vontade de contatar tanto a mim, quanto ao Guilherme, quanto ao Rafa, ou mesmo o Dorival. O Dorival faz a ponte com a gente para tirar qualquer dúvida a respeito do programa. Bom, não vou nem chover muito no molhado aqui a respeito da Clique, né? A Clique fazendo 30 anos esse ano, já trintou, né? Vocês estão sendo aí um dos privilegiados a verem que o número de anos consecutivos como líder do quadrante mágico do Gartner já aumentou. Então, estamos há 13 anos consecutivos como líderes na indústria de Business Intelligence. Mais de 38 mil clientes, 1.700 parceiros, enfim, estamos presentes em vários lugares do mundo. E o nosso objetivo aqui, a Clique continua com a visão de tornar o mundo literado em dados. Então, o nosso objetivo principal aqui é não só investir para ter um bom produto, para ter soluções de ponta, para ter soluções que possam atender as demandas do negócio hoje em dia, mas principalmente fazer com que aquela pessoa que está na ponta ela tenha conhecimento, ou o mínimo de conhecimento, para poder usar toda essa tecnologia. Indo para o nosso programa acadêmico, é legal a gente contextualizar onde é que ele está presente hoje em dia, né? Então, o programa acadêmico da Clique está presente em mais de 90 países, ele está aí com mais de 2.400 universidades, e aqui no Brasil a gente tem mais de 80. Foi feita uma solicitação para mim, através do Dorival, outro dia, para saber as faculdades ou as universidades que estavam contempladas no programa. Eu já fiz essa solicitação lá para o pessoal, mas a pessoa que cuida disso não estava disponível. Mas assim que a gente for disponibilizar o material, caso eu já tenha essa lista, a gente compartilha também. Tá? Quais são os benefícios do programa acadêmico? A gente pode dividir aqui e resumindo, é uma relação ganha-ganha-ganha, né? Ganha o aluno, por quê? Porque o aluno ele se torna mais preparado para enfrentar os desafios desse mundo que hoje é levado no direcionamento e como você trata os dados. Então, a gente está com uma demanda muito grande, não só como fornecedores, mas a maioria das indústrias muitas vezes nos procura para saber se a gente tem indicação de pessoas que têm conhecimento nessa área. Então, é uma área que tende a crescer muito, aí você pode considerar desde cientistas de dados, engenheiro de dados, arquitetos, tal, mas pessoas que saibam lidar com os dados ou saibam interpretar as informações também são muito importantes. Então, a gente não precisa ter um mundo de cientista de dados, mas a gente precisa ter um mundo de pessoas alfabetizadas em dados. Então, ganha o aluno por quê? Porque ele vai passar a ter um conhecimento, vai passar a ter uma série de treinamentos que vai elevar a capacitação dele e tornar ele mais completo em termos de empregabilidade. Ganha também o professor. Por quê? Porque o professor pode incluir no currículo, na aula dele, no currículo de aulas dele, pode incluir matérias como essas que a gente cobre através do programa acadêmico. A gente vai mostrar a plataforma para vocês. Então, o professor, na verdade, ele recebe todo o programa pronto, recebe todas as informações. Então, isso ajuda muito. Mesmo que ele já tenha alguma coisa já bem preparada, ele pode enriquecer o material dele com o material que a gente fornece. E um detalhe importante é que todo o material que é fornecido aos professores é um material aberto. Então, se o professor já tem os PowerPoints de aula dele, ele pode, simplesmente, o nosso material também está aberto em PowerPoint, ele pode copiar, colar, traduzir, fazer o que ele bem quiser. E por que é ganha-ganha-ganha? Porque também ganha a universidade. Ela pode colocar como matéria eletiva, ela pode colocar como uma matéria, ela pode dizer que ela forma pessoas
para a área de dados, e isso tudo, hoje em dia, faz uma diferença muito grande. Bom, considerando que todo mundo ganha aqui, como é que eu faço para me qualificar para o programa acadêmico? Bom, a gente não precisa muitas coisas. A primeira coisa é que quem pode? Professores e alunos que estão vinculados a uma faculdade ou uma universidade acreditada. O que a gente quer dizer com isso? Qualquer instituição que vá se cadastrar no programa acadêmico, e, na verdade, quem se cadastra são os professores e os alunos, não é a universidade que se cadastra, o professor ele se cadastra colocando o nome da faculdade ou da universidade em que ele leciona. A mesma coisa vale para os alunos. Então, primeira coisa, tanto o professor quanto o aluno tem que comprovar um vínculo com essa universidade ou com essa faculdade, e na hora que fizer o registro. Pesquisador também é qualificado. Então, às vezes, o cara está fazendo lá uma tese de mestrado, doutorado, está trabalhando no material e precisa usar uma ferramenta até para dar base naquele material, naquela tese que ele está desenvolvendo. Ele pode usar o ClickSense, pode usar as aulas que estão no programa acadêmico para enriquecer o conteúdo dele, né? O que não pode? O que não pode é usar uma licença do programa acadêmico para fins comerciais. Então, o cara é aluno de uma faculdade, mas ele tem uma padaria. Ele pode usar para estudar na faculdade, mas ele não pode usar o ClickSense para fazer o trabalho para a padaria que ele tem. Então, são coisas distintas e são licenças que elas são auditadas. Como que a gente aplica? Depois a gente vai entrar aqui no site para vocês verem, mas é bem simples, vocês podem entrar nesse QR Code que tem na tela aí, ou ir no site, é muito fácil, através do clique.com/academic program, e aí a gente vai entrar, vocês vão cair nessa tela, é uma tela que já mostra, se você já tem o cadastro, você já faz o login ali, e se você não tem o cadastro, você faz. E existe uma diferença bastante importante, a gente vai mostrar para vocês quando estiver na plataforma, que existe um cadastro de aluno e um cadastro de professor. Então, ali tem Student e tem Educator. São dois cadastros distintos. A diferença entre esses cadastros é mínima. A gente vai falar um pouquinho da diferença deles, mas onde é professor, cadastra como professor, onde é aluno, cadastra como aluno. Então, vocês estão vendo aí a seta. Assim que você fizer o cadastro, você vai preencher lá todas as informações, que curso que você faz, que faculdade que você está vinculado, tudo mais. Você vai ter que mandar uma prova de que você é aluno daquela faculdade, e se tiver tudo certinho, vocês vão receber um e-mail que vai vir mais ou menos com esse texto, dando as boas-vindas ao programa acadêmico, e todos os links, tudo bonitinho de como você criar o seu acesso à plataforma e como você começa a usar. O que é importante aqui? Bom, todo mundo que é aprovado no programa acadêmico, seja professor, seja aluno, ele tem a possibilidade de usar o ClickSense por 1 ano, sem custo. Então, essa licença ela é válida por 1 ano, para você usar da forma como você quiser para o estudo. Pô, mas eu posso renovar essa licença porque eu estou continuando na faculdade, eu quero continuar usando? Pode. Assim que terminar a licença, você entra em contato com o programa acadêmico e fala, olha, eu quero renovar minha licença, eles renovam por mais um período. Ela vale enquanto você tiver aquele vínculo com a universidade. Enfim, eu vou mudar aqui para a plataforma, para o site, para vocês verem aqui. Está projetando aqui, né? Acho que já está certinho. Então, mais para vocês saberem, aqui eu já estou no site mesmo, aquele site que eu mostrei. Aqui tem aquelas duas opções de cadastrar como estudante e como professor. Então, você vai dar o apply aqui e vai preencher o cadastro. E aqui que eu acho que é legal vocês verem o que está incluído e qual que é a diferença entre os dois perfis, né? Os dois perfis são praticamente iguais. A única coisa que muda nos perfis é que o professor ele tem um detalhe a mais, que são os slides para serem utilizados em aula. Então, a licença é igual, os exercícios são iguais, a plataforma, as videoaulas, tudo é exatamente igual. As bases de dados para fazer exercício, tudo igual. O que muda
O professor tem acesso ao programa, então tem todo o programa de qual aula é o quê, quanto tempo, e tem acesso aos slides para serem usados em sala. Então, essa seria a única diferença entre o perfil de aluno e o perfil de professor. Basicamente, o acesso é igual, todo mundo que fizer o cadastro vai acessar um tenant da Clique no SaaS e passa a usar o Clique em conjunto com as aulas. E o programa acadêmico permite também, mas eu preciso ter um professor para eu poder fazer parte do programa acadêmico? Não, não precisa. Por quê? Porque o cadastro é sempre da pessoa. Então, o aluno se cadastra e ele pode seguir o programa acadêmico, existem cursos ali que são EAD, que ele pode fazer independente do professor, e tem cursos que depende do professor, aí precisaria fazer com algum professor para dar as orientações, inclusive usar os PowerPoints de aula. Então, esse é um ponto bastante importante. Não existe um contrato entre a universidade e a Clique. O que existe é um cadastro entre cada professor e cada estudante que vai utilizar a ferramenta. Vou chamar o Gui aqui. O Gui vai entrar na plataforma, eu vou ficar por aqui também. Caso tenha alguma dúvida, a gente vai respondendo para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vai lá, Gui. Valeu, obrigado, César. Bom, boa tarde, pessoal. Seguindo aqui na apresentação, como o César comentou, então, temos esses perfis de professor e de estudante, de aluno. Eu estou num passo que eu já criei o meu registro, eu registrei como professor, já tenho cadastrado, já criei inclusive meu tenant, já tenho tudo funcionando. E agora eu vou começar a utilizar o programa acadêmico. Como que faz para utilizar o programa acadêmico? Eu basicamente vou cair na página de learning.click.com ou qcc.click.com. E aqui em cima eu tenho uma parte de programas e eu vou em programa acadêmico. Quando eu caio aqui no programa acadêmico, eu tenho aqui os menus de acesso fácil com todos os recursos que eu tenho do programa. Basicamente, eu como estou como professor, eu tenho aqui um Educator Toolkit, então eu já baixei esse PDF, basicamente, ele mostra aqui, ele dá algumas dicas para o professor, como é que ele pode fazer para navegar, onde estão as aulas, como que ele faz para baixar, onde estão os PowerPoints, enfim, algumas sugestões de temas, de fluxo também. É um PDF com esse passo a passo para o professor. Eu tenho também aqui uma parte de aprendizado no próprio ritmo. O que é isso? Basicamente é o QCC que a gente conhece, é o learning.click.com. Então, quem tem acesso ao programa acadêmico tem acesso a todos os cursos do learning.click.com, inclusive a parte de Data Literacy também. Então, ele pode vir aqui, clicar e começar os cursos. Tem todo o programa de cursos de Data Literacy, Data Architect ou Business Analyst. E como vocês sabem, como pode ver até aqui em cima no menu, hoje em dia a gente já tem a opção de colocar em português. Então, antigamente a gente tinha só em inglês, hoje em dia não é impeditivo a questão da língua, porque os vídeos já são legendados em português também. É só alterar o idioma aqui nessa parte à direita. Na sequência, eu tenho a parte de currículo de Data Analytics, onde eu tenho aqui as aulas. Eu posso clicar na parte de curso de visualizações de dados. Então, eu tenho aqui as aulas de as 5 aulas que tem de Data Analytics. Eu tenho uma parte de dados externos com exemplos. Tem um caso de uso, que é um vídeo explicando por um caso de uso, qual é o desafio a ser feito naquelas aulas. E eu, como sou professor, eu tenho acesso a essa parte aqui, somente professor, que eu tenho acesso. Eu já baixei o PowerPoint. Deixa eu só compartilhar o PowerPoint correto. Aí esse PowerPoint, por exemplo, que é de uma aula número 4, de visualização de dados. Então, eu já tenho esse PowerPoint com toda a explicação para o professor, com todo o script da aula. Se ele quiser, ele pode, obviamente, modificar, traduzir, deixar isso de acordo com a necessidade dele, incluir outros slides. Então, a ideia é ter justamente aqui um esqueleto de uma aula, né, toda preparada, para o professor conseguir utilizar isso no dia a dia em suas aulas. Essa é a diferença que o César comentou, que até a gente vê nesse quadro, onde eu tenho esse toolkit aqui de professor. Então, basicamente, são essas aulas que tem
dentro de cada tipo de programa, de Data Analytics, Data Architect ou Data Literacy, o professor tem esse toolkit aqui com preparação de todas as aulas. Se eu voltar aqui para o programa acadêmico, eu tenho uma parte de avaliações também, que é bem interessante. Basicamente, dividido em duas grandes partes, que é qualificações e certificações. Qualificações a gente tem de Business Analyst e Data Architect, basicamente para você verificar o seu conhecimento no decorrer das aulas. Então, você vai fazer uma validação se o quanto você absorveu dessas aulas foram passadas para você. E a certificação não é a certificação da PersonView, que vocês conhecem, é uma certificação do programa acadêmico, e ele tem uma certificação mostrando que você está apto, pode pôr no currículo, você ganha ali uma badgezinha para pôr no LinkedIn, etc., mostrando que você está apto, tem conhecimento de Data Analytics, ou está apto e tem conhecimento da parte de Data Literacy também. E por último, o último recurso que a gente tem no programa, basicamente, eu tenho uma parte de vários webinars que das pessoas que têm acesso ao programa acadêmico, podem se registrar. Então, desde modelo de segurança ClickSense Enterprise, que nem tem aqui, como trabalhar no Click Continuous Classroom, tem outros mais avançados, como instalação de ClickSense Enterprise de vários nós, enfim, tem vários tipos de webinars que as pessoas têm acesso e podem se registrar a partir do programa também. Tem a parte do blog do próprio programa acadêmico, e aqui também, dentro da área do blog, tem um boletim de notícias, desde cursos que vão ter, eventos que terão, etc. Bom, em resumo, acho que o foco e a grande mensagem aqui é justamente a gente ter a possibilidade de fornecer a estudantes, a universidades, a professores, na verdade, e estudantes, acesso a uma ferramenta, que é o ClickSense Business, para ele poder trabalhar, para ele poder utilizar no dia a dia, seja com suas pesquisas, com as suas aulas, com seus estudos, toda uma parte de Data Literacy, de Business Analysis, ele conseguir, no decorrer do seu curso na faculdade, incorporar esse conhecimento também da parte de Analytics e também de Data Literacy, que é extremamente importante, existe uma defasagem muito grande que a gente vê hoje no mercado. Bacana? Bom, acho que é isso. Não sei se você tem uma coisa para complementar. Não sei se tem pergunta, tem chat? Tem um chat aqui. Deixa eu dar uma olhada. Posso falar uma Claro. coisa a mais? Bom, a gente comentou da questão de fazer o cadastro, usar o produto, usar os materiais. O Gui mostrou basicamente como é simples você navegar pela ferramenta, tudo. O que eu queria até aqui deixar claro e deixar um desafio aqui para todo mundo é que o programa acadêmico também, ele considera cada ano um programa do programa acadêmico, chamado Professores Embaixadores, ou Professors Ambassadors. E o que é isso? A cada ano, a Click seleciona professores que usaram o programa acadêmico e seleciona alguns cases. Muitos professores falam, olha, eu passei a usar o programa acadêmico para dar aula de tal coisa, e aqui, dentro do meu currículo, melhorou a capacidade das pessoas, ou tivemos um feedback muito bom, enfim. Todo ano a Click analisa alguns cases de professores, e dentro desses cases de professores, ela seleciona no mundo, normalmente é de 15 a 20 professores para fazer parte desse grupo. Esse grupo se renova a cada ano. Nós nunca tivemos um professor brasileiro. Já tivemos mexicanos, que inclusive estão, né, no programa agora. Já tivemos professores argentinos, enfim. E a gente ainda não teve nenhum brasileiro para poder levantar a bandeira lá e falar, olha, eu uso o programa acadêmico e eu tive esse tipo de benefício, esse tipo de conquista aqui no Brasil, nas minhas aulas. Então, eu queria fazer um convite e, ao mesmo tempo, um desafio para ver se, dentre essa turma aqui que está assistindo, se a gente vai ter algum professor que vai usar isso em sala de aula, que vai ter algum tipo de benefício, que vai poder compartilhar esse benefício que teve, e a gente, com o maior prazer, vai ajudar a submeter o case para ver se para a classe de 24, né, a classe de 23, de 23 referente a 22, o ano que vem vai ser a classe 24 referente a 23,
a gente consegue emplacar um professor embaixador brasileiro.